Olha, integrantes da cúpula das Forças Armadas consideram que a expulsão de militares envolvidos nas supostas tramas golpistas pode levar anos para ocorrer. Vem cá, Renata Agostini, dona da apuração, para contar para a gente como é que eles justificam esse período tão longo, Rê? Pois é, pode levar, mas eles já cravam que levará, porque é diante dos empecilhos para que se inicie, por exemplo, qualquer procedimento nesse momento. Vou explicar, essa é uma apuração minha com a nossa colega analista Jussara Soares. A gente foi conversar com integrantes da cúpula das Forças Armadas, né? Porque nesse caso específico, quando a gente fala dos envolvidos nessa suposta trama golpista, a gente não está falando só do Exército, não está falando só da Marinha, a gente está falando de potencialmente integrantes de todas as forças. Então, o que eles explicam? Olha, qualquer processo para que se responsabilize, portanto, com uma punição, com uma expulsão, alguém que seja identificado e considerado culpado de participar de uma trama para um golpe de Estado, isso só pode acontecer dentro das forças depois que haja a condenação. Então, veja, vamos entender em que ponto estamos. Nós estamos diante de um momento em que uma delação premiada, a delação do ex-ajudante de ordens, do tenente-coronel Marucídio, foi firmada e foi homologada. Ele já prestou uma série de depoimentos, mas a Polícia Federal está ainda num processo de investigação. Ela tem que buscar elementos que corroborem o que foi dito por Cid, ela tem de terminar de colher depoimentos, terminar todo o seu processo apuratório. Depois disso, o Ministério Público tem que apresentar uma denúncia contra esses militares envolvidos nessa possível trama golpista, A se confirmar tudo o que Cid disse, então nós teríamos esses militares identificados. Após a apresentação da denúncia, a gente tem todo o curso judicial, então a Justiça vai entender se aceita essa denúncia, eventualmente, aí vai ter o curso da ação penal, eventualmente condenados, nós temos a fase de recursos. Então, esgotados todos os recursos e essa condenação parando de pé, chamado trânsito julgado, aí sim as forças podem agir, porque a partir da confirmação da condenação é que o Exército, a Marinha ou a Aeronáutica podem então abrir um procedimento que leva à expulsão. A partir de uma condenação por um crime que esse militar eventualmente seja condenado a mais de 2 anos, eles dizem que é quase certo que o desfecho seja esse, mas há nuances, até que nesse caso de uma condenação terão de ser observadas. Então, por isso que eu falo, Tainá, quando a gente tem essas conversas, olha, o que a gente pode extrapolar? Todos eles falam que esse é um processo muito alongado, que necessariamente vai levar anos, porque depois, para a gente ter todo esse percurso realizado, a gente sabe que há uma morosidade da justiça em muitos casos, a gente não pode pensar em nada no curto prazo. Excelente, Renata. Você traz, então, uma resposta necessária. Todo mundo se pergunta e muitos pedem, a exemplo do líder do PL, Altineu Cortes, a expulsão dos militares envolvidos nessas irregularidades, nessas tentativas de golpe. E o que a Renata está dizendo, olha, quando a gente conversa na cúpula, eles colocam freio, não é bem assim, o trâmite é demorado. Renata Agostini e Jussara Soares, juntas. Que dupla, hein? Obrigada, Renata.